Olá, iniciamos o segundo momento de formação para a Pastoral da Dignidade da Mulher, de modo muito particular aqui da Diocese de Caxias do Sul. E no primeiro momento trabalhávamos partindo do Evangelho de São Mateus e entendíamos o como as pessoas em situação de prostituição, que nós acompanhamos e visitamos, se transformam em sacramentais da presença de Deus dentro das nossas histórias. Nós imaginamos tocar essas pessoas com a graça de Deus, mas essas pessoas nos tocam como graça de Deus nas nossas vidas e histórias. E recordamos aqui a frase de Jesus: as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino dos céus. Este segundo momento nós faremos a partir de um documento da Igreja, a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Esse é um texto que a gente pode chamar de programático, ou seja, aqui está o programa de pontificado do Papa Francisco, o modo como ele, há mais de 10 anos atrás, entendeu que a Igreja deveria caminhar neste terceiro milênio. Portanto, este texto é plenamente válido e o Papa retoma constantemente pontos deste texto ao longo de seus discursos, homilias e, portanto, ao longo destes anos de pontificado. E eu gostaria que nós fizéssemos atenção, dessemos bastante atenção, neste primeiro momento, apenas ao primeiro capítulo deste documento, que é belíssimo, quando o Papa expõe para nós como ele entende que a Igreja tem que ser hoje. Se nós somos esta Igreja que tem uma atividade pastoral muito na fronteira, nós precisamos entender que Francisco apoia essa atividade e pede que nós sejamos corajosos nesta atividade. Portanto, o primeiro elemento que eu gostaria de trazer deste documento é a Igreja de Francisco é pensada como uma igreja em saída. Diz o Papa no número 20 deste documento: cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Francisco fala constantemente, repete constantemente, que a igreja precisa ser uma igreja em saída. E o que é uma igreja em saída? Uma igreja em saída é uma igreja em duas direções, ou pelo menos em dois sentidos, melhor dizendo. Uma igreja que entenda que a sua essência, a essência do seu existir é o anúncio do Evangelho. A igreja não existe para si mesma, dizia Paulo VI, recordando o Concílio Vaticano II. A igreja existe para evangelizar, para comunicar o Evangelho. Portanto, a igreja é por natureza missionária. Ela está sempre em movimento, sempre indo. Mas uma igreja em saída também é uma igreja não centrada em si mesma, mas é uma igreja centrada na missão. Portanto, nossas burocracias e às vezes até a nossa obsessão pelos nossos processos, nós temos que deixar de lado para centralizar aquilo que é o centro, o anúncio e a comunicação da Boa Nova do Evangelho de Jesus a todos e a todas. Francisco pede, essa é a primeira ideia, que nós sejamos uma igreja em saída. Todas as pastorais da igreja precisam se colocar nesta lógica, na lógica de uma igreja em saída, que esteja preocupada em comunicar o Evangelho e em não ser o centro de si mesma. A segunda ideia é muito importante. Uma pastoral missionária se concentra no essencial. E aqui vem um número 35 desse texto, que é belíssimo e eu leio todo ele. Uma pastoral em chave missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todos, sem exceções nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente
e, ao mesmo tempo, mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade. E assim se torna mais convincente e radiosa. O que o Papa quer dizer com isso? Uma pastoral para uma igreja em saída, uma pastoral em chave missionária, se concentra em anunciar aquilo que é o centro. E aí o Papa logo em seguida nos diz, mas qual é o centro do anúncio desta igreja? Número 36. O núcleo fundamental é a beleza do amor salvífico ou salvador de Deus, manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O centro do nosso anúncio, da nossa comunicação, da nossa vida pastoral, da nossa missão pastoral é comunicar a beleza do amor de Deus que se manifesta em Cristo morto e ressuscitado. Somos uma igreja que está no mundo para evangelizar, sim. E o que significa isso? Comunicar que Deus ama. A beleza deste amor que se manifesta em Cristo morto e ressuscitado e que é um amor que não exclui, um amor sem exceções e um amor incondicional. O amor de Deus não é condicionado, nem à nossa santidade, nem às nossas capacidades, nem aos nossos méritos. O amor de Deus é incondicional. E a igreja não é senhora do amor de Deus, é servidora do amor de Deus. E aí vem o terceiro ponto que eu gostaria que nós trabalhássemos neste momento de formação, que é a igreja deve ser uma mãe de coração aberto. Esta igreja em saída, esta igreja cuja pastoral por assim dizer, se sustenta naquilo que é o centro do anúncio do Evangelho, ela precisa manifestar isso sendo uma mãe com um coração aberto. A igreja em saída, número 46, o documento diz, é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção, sem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Uma igreja em saída é uma igreja que acolhe a todos e a todas, sem nenhum tipo de distinção. Ora, o Papa usa uma expressão belíssima, fala destas periferias humanas, fala também de periferias geográficas, e diz a igreja em saída, ela é uma igreja que vai para as periferias geográficas, portanto, as periferias de nossas cidades e de nosso mundo, onde se encontra a miséria, a pobreza, a marginalização, o abandono, a exclusão, mas também as periferias humanas. Aqueles lugares, aquelas pessoas nas quais nós temos medo de chegar. E aqui é importante pensar que Jesus se cercava, se reunia, ia à mesa com aqueles e com aquelas que a religião oficial excluía, com aqueles e com aquelas que a sociedade da época excluía. Jesus não tinha medo das periferias existenciais, humanas. Ele ia ali, ele estava ali. E a nossa missão, diz o Papa, é ir a essas periferias, estarmos abertos para recebermos todos, diminuirmos o ritmo quando for necessário, para podermos caminhar com as pessoas, irmos a essas periferias. Ora, esses três elementos talvez nos ajudem na nossa pastoral, especialmente, repito, nessa pastoral da dignidade da mulher, que encontra uma grande periferia existencial, uma grande periferia humana, que são as mulheres, mas também hoje os homens, as pessoas em situação de prostituição. É uma periferia humana que exige a presença da igreja. A nossa presença ali não é apenas um luxo, não é um a mais, é uma exigência do Evangelho de Jesus.